Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje, conforme prometido, venho trazer a análise aqui da sugestão da nossa comunidade. E hoje vamos analisar Ondo, o SDT. E não vai ser no formato de vídeo, mas vai ser aqui em postagem de imagem com áudio. E essa dinâmica também é muito boa, porque ajuda a expandir a mente. Vamos para a nossa análise. Mensal, nosso tempo macro. Quando a gente entra e olha o mensal nessa tendência de alta, a gente vê algo bem interessante. Ondo é um ativo relativamente novo. Ele tem uma tendência de alta muito nítida aí, muito bonita inclusive. Porém, o- a grande questão da análise desse gráfico é que assim que ela fez a tendência de alta, ela já rompeu o topo anterior sem continuação. E a gente vê esse preço descendo agora, chegando muito próximo ao fundo ascendente da tendência, e existe uma grande probabilidade de formar um novo fundo ascendente. Porém, como o preço já se distanciou do topo atual e vem de um rompimento sem continuação, mesmo que esse fundo ascendente se forme, a gente pode não ver essa energia que os touros estavam imprimindo aí dentro dessa tendência. O preço já está chegando próximo do fundo anterior, então pode ser que venha formar um topo descendente em algum momento. Tanto se o preço formar um suporte agora, um fundo ascendente, ou se o preço romper o último fundo, a maior probabilidade é um topo descendente. Então, o semanal vai mostrar para a gente como que está essa estrutura aqui dentro do mensal. O mensal está em pernada de baixa e vem para criar um fundo. Maior probabilidade até esse momento um fundo ascendente, mas, mesmo que esse fundo se forme, depois a probabilidade se passa para um topo descendente. Quando a gente abre o semanal, a gente vê essa tendência de baixa aí do semanal e confirma o nosso topo no mensal. E o semanal vem para criar um fundo descendente. Ele já fez o topo descendente, rompeu o fundo anterior e agora ele vem criar um fundo descendente. A gente não vê aí rompimento de máxima desde a criação desse último topo no semanal. Então quer dizer que ursos vêm imprimindo toda a força aí e vão tirando toda a chance dos touros de formar essa estrutura aí de fundo aqui no semanal, que pode ser que faça com que exista uma inversão aí de tendência aqui no semanal para a gente construir o fundo do mensal, como a gente mencionou, mas não estamos vendo a estrutura aí. Por estar em tendência de baixa, a gente precisa ver se essa direção do preço agora está tentando criar algum fundo nos tempos menores. Aqui no semanal a gente não vê esse indício, ainda pode ser que rompa essa última extremidade aqui desse candle anterior. A gente ainda tem aí 5 dias para fechar o semanal, pode ser que a gente veja esse rompimento, mas como se trata de uma parte do gráfico aí, principalmente onde está esse fundo do semanal, pode ser que ainda a gente veja um rompimento sem continuação. Mas aqui no semanal não temos isso, mas essa probabilidade a gente tem que levantar, porque touros estão tentando aí criar base, já faz algum tempo que ursos estão dominando, então é natural que às vezes a gente veja isso acontecer nesse momento do gráfico, mas o semanal também não diz para a gente que está tendo fundo. O preço trabalha em inside bars, não é um inside bars confirmado, mas isso mostra para a gente aqui que pode haver uma resistência e um suporte tentando agir aqui dentro do micro. Vamos ver o que está acontecendo no diário. No diário, vemos aqui o comportamento que a gente está observando em todo o mercado. O mercado está se comportando dessa forma, o Bitcoin dessa forma e a maioria das criptomoedas também dessa forma. Aqui tem algo interessante. Sabendo que o semanal precisa de um fundo descendente, quando a gente olha aqui o diário, a gente vê que ele formou um fundo descendente
e está tentando formar um topo descendente, mas o preço está tão próximo, e inclusive eu deixei até marcado que essa extremidade do diário parece um topo, mas nada mais é que um topo lá no 4 horas. Então, para que o diário forme esse topo, é muito provável que a gente veja esse preço romper essa parte inferior do gráfico aí, onde já foi um rompimento sem continuação, e agora o preço vem testar novamente essa região. Muito cedo para dizer que aqui vai inverter dentro do diário. Mas, como a gente viu no semanal, existe aí uma probabilidade de um rompimento sem continuação lá no semanal, devido a isso já ter acontecido. Então, essa energia está dentro desse padrão. Mas quando a gente olha esse tipo de movimentação aqui, desse distanciamento do preço, de um topo no 4 horas, que deveria ter sido, o preço deveria não ter se distanciado tanto para formar um fundo ascendente no 4 horas e ter rompido esse ponto em branco no gráfico para montar um pivô de alta no 4 horas. Daqui a pouco a gente vai entrar no 4 horas para ver como está essa estrutura. Aqui a gente não está vendo essa estrutura do diário de inversão de tendência para que o semanal construa seu fundo. Então é muito importante que a gente entre nos tempos menores e veja essa condução dos ursos aí dentro dessa tendência aqui de ondo. E aqui no 4 horas a gente consegue ver claramente a tendência de alta que formou o fundo do diário e o topo do 4 horas, o topo ascendente do 4 horas, que está lá na extremidade superior, e como essa estrutura veio toda abaixo. Inclusive, aparentemente parece um pivô de baixa, mas no 1 hora a gente vê que esse movimento que está aqui no 4 horas faz parte do 1 hora e não do 4 horas. Então não temos topo no diário, mas o preço está muito próximo desse fundo do diário, tentando montar aqui um suporte. Mas a gente não vê isso acontecer, está um candle muito recente e com muita energia para baixo. Porém, uma pernada dessa do 4 horas precisa em algum momento criar um fundo. Se vai ser um fundo ascendente aqui no 4 horas, a gente já vê que não vai ser, porque se vem de uma tendência de alta anterior e o fundo chegou próximo de um fundo do diário, a gente vai ver esse fundo descendente aqui com maior probabilidade de formar um topo descendente para romper esse 0,8850, que é essa extremidade mínima aqui desse gráfico. Mas, como na análise técnica tudo pode acontecer, precisamos aguardar em tempo real para ver como esse movimento vai se construir e o que vai acontecer depois. Porque da mesma forma que touros levaram o preço para cima com muita energia, ursos vieram com uma patada muito forte. E touros ainda estão no domínio macro do mercado. Por mais que a gente saiba que o Bitcoin está formando um topo ascendente, pode ser que assim que ele forme o topo ascendente, ele já venha formar o fundo ascendente no mensal e a gente veja toda essa movimentação de ondo ou das outras altas também dispararem toda para cima. Então, é um contexto exclusivo de ondo, mas a gente também precisa entender como que o mercado está funcionando, como que o índice Bitcoin está mostrando a tendência do mercado através do gráfico do Bitcoin. Então, é muito importante a gente ter paciência, mas também ver que nesse momento touros não estão conseguindo formar estruturas. A gente está esperando aí já há um bom tempo que o diário forme um pivô de alta. A gente não está conseguindo ver essa, essa construção dessa tendência no micro. Toda vez que touros têm essa oportunidade, eles deixam que ursos continuem no domínio. Então, em algum momento a gente vai ver isso. Porém, quanto mais o preço cair, maior a probabilidade de continuar caindo devido à região macro. Então, a gente precisa ter muita paciência para aguardar. Por fim, quando a gente entra numa hora, nós vemos nitidamente aqui a tendência de baixo de uma hora, construindo o topo do 4 horas. Então, essa pernada do 4 horas aqui não é uma pernada no diário. Quando a gente olha o diário, dá essa impressão que a gente tem, mas nitidamente aqui a análise técnica mostra para a gente que
essa pernada aqui do 1 hora foi uma coisa muito forte, quando ele fez esse topo descendente. A gente sabe que essa pernada do 4 horas, mas quando a gente olha essa última pernada do 1 hora aí, foi algo muito forte que levou o preço para baixo. Isso pode mostrar que ursos também precisam de descanso para que o preço volte para baixo novamente. Nesse momento do gráfico, não dá para dizer que touros estão segurando o preço, porque a gente precisa ver mais estrutura, mais sinais. O sinal que a gente tem aqui, nesse momento do candle, é um simples candle de rejeição, porque ele está tentando montar um suporte nesse fundo do diário. Quando a gente olha na tendência, principalmente do 4 horas, fica evidente que os ursos estão dominando. E aqui, no 1 hora, a gente vê a mesma coisa. Mas há um certo desgaste da força que representa aqui essa queda, que é a força dos ursos, a força dos vendedores, né? A gente sempre faz alegorias com o nosso linguajar na análise técnica. E aqui no 1 hora a gente não vê que esse fundo está para ser formado, porque isso pode mudar. No momento do print, esse candle está em formação e ele não está fechado. Então a gente precisa aguardar a movimentação. Não está fácil para touros levarem o preço para cima, porque nesse momento são ursos que dominam. Mas, como a gente sabe que as coisas podem mudar rapidamente, porque a gente rastreia em tempo real, vamos aguardar para ver como que esse movimento aqui em Ondo vai acontecer. E à medida que as coisas forem sendo construídas, a gente vai trazer aqui para você a atualização dessa movimentação gráfica. Então é isso. Mais uma análise aqui. Não foi uma análise speed, foi uma análise completa, mas em outro formato. Espero que vocês tenham gostado e bora para o próximo vídeo. A Tríade Educação Cripto agradece a todos que estão aqui e estão dispostos a aprender a forma melhor de poder interpretar os movimentos do gráfico através da análise técnica baseada nos fractais da tendência. Essa ferramenta é super importante porque é a única que pode trazer a verdadeira independência. Os outros tipos de análise têm alguns momentos que elas funcionam muito bem, mas elas não te preparam para probabilidades dentro da movimentação. Então a gente está sempre antecipando a próxima movimentação. Grande abraço a todos, fiquem com Deus.